Olá, mamães, papais, vovós, vovôs, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o intestino das nossas crianças. Vamos falar sobre a prisão de ventre ou a chamada constipação intestinal. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica aí que eu já vou te explicar tudo. Bem-vindos ao canal. Meu nome é Andressa, eu sou pediatra, trabalho na região da Grande Florianópolis e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a constipação intestinal. Infelizmente, um problema muito frequente nas nossas crianças. Inclusive, a gente tem nós pediatras temos uma estatística de que 3 em cada 100 crianças vão ser atendidas numa emergência pediátrica ou num consultório pediátrico devido à constipação intestinal. Tá? Então, o que é a constipação intestinal, gente? A constipação intestinal, ela é o ressecamento das fezes ainda no intestino, fazendo com que essas fezes, ao sair, elas sejam dolorosas e isso vai causar um grande desconforto para a criança, tá? A maioria das constipações intestinais, elas são funcionais, que a gente chama. O que é essa constipação funcional? Ela ocorre por um comportamento retentor. Então, a criança tem um ressecamento das fezes no intestino, por qualquer razão que seja, tá? Porque ingeriu pouco líquido ou porque comeu alimentos com poucas fibras, e aí ela vai fazer cocô, essas fezes endurecidas, elas vão doer na hora de sair, a criança vai gerar um medo por conta dessa dor, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai reter as fezes, porque ela vai lembrar que fazer cocô dói, e aí na hora que ela tem vontade de fazer cocô, em vez de fazer, ela vai lá e se prende. Essas fezes que ficam presas no intestino, elas vão ficando cada vez mais ressecadas, e aí cada vez que a criança vai evacuar, ela sente mais dor, e isso vira um círculo vicioso. Então, essa é a causa mais comum, gente. 95% dos casos de constipação intestinal é uma constipação funcional por um comportamento retentor, certo? Os outros 5% que sobraram são causas orgânicas que a gente tem que tomar um cuidadinho a mais, tá? Mas essas outras causas orgânicas, elas dão outros sinais que eu vou falar para vocês que chamam bastante atenção, tá? Então, como que a gente vai fazer para diagnosticar uma constipação intestinal? Então, constipação intestinal, por definição, gente, é aquela criança que faz cocô 2 vezes ou menos por semana, fezes endurecidas, volumosas, com dor. Então, isso caracteriza uma constipação intestinal, tá? Essa criança pode chegar a ter lesão anal, lesão perianal, pode fazer pequenas fissuras ali na região anal, fazendo com que haja um sangramento até nas fezes, um sangramento vivo nas fezes, tá? E ela pode acabar desenvolvendo hemorroidas pela força que ela faz ao evacuar. E aí, se ela tiver desenvolvido hemorroidas, essas fezes, ao passar pelo canal anal ali, pode acabar rompendo, lesando essas hemorroidas e sangrar bastante, tá? Não são coisas que podem acontecer. Quando que chama atenção para a gente pensar em causas orgânicas e não na constipação funcional? Primeira coisa, gente, é aquele bebê recém-nascido que demorou mais de 2 dias para eliminar o mecônio, que são aquelas fezes enegrecidas, né? Tipo um azul petróleo, assim, que eu falei para vocês no vídeo anterior, né? Sobre as características das fezes das crianças. Então, o mecônio ele tem que ser eliminado nas primeiras 48 horas. A criança que demora mais de 48 horas para eliminar o mecônio, a gente já tem que ficar alerta que pode ter alguma coisa atrapalhando o esvaziamento intestinal dessa criança, tá? Esse é o primeiro grande sinal. Então, outro sinal que a gente tem que prestar atenção é quando a criança não ganha peso e não ganha altura, certo? Então, ela come, ela tem uma constipação intestinal e, além disso, ela não ganha peso e estatura.
também é um sinal de alerta para a gente procurar causas orgânicas para essa constipação intestinal. Outro sintoma ainda é quando essa criança tem alterações na região sacral, então aquela parte finalzinho ali da coluna vertebral, se essa região tem alterações, seja ela bifurcada, ela tenha alguma lesão ali, ela seja mais saltada, a gente precisa prestar bastante atenção, porque isso também pode indicar alterações intestinais. Ou por último, quando a família tem história de doença intestinal. Aí pode ser doença intestinal inflamatória, né? Pode ser outras doenças intestinais. Se a família tem história, a gente às vezes vai ter que procurar na criança também. Além dessas causas que eu já falei, existem doenças endócrinas que podem fazer com que a criança seja constipada. Dentre elas, a gente tem o hipotireoidismo, tá? Quando a tireoide funciona menos do que deveria, e o diabetes também pode levar à constipação intestinal. Então, a gente precisa também investigar, né, caso essa criança tenha, além da constipação, outros sinais e sintomas que nos levem a pensar nessas patologias, tá? E como que a gente vai tratar a criança com constipação intestinal funcional, gente? Aquela que responde pela maioria dos casos, né? A criança que tem constipação sem nenhum outro sintoma de alarme, né? Então, essa criança ela tem que ser tratada principalmente pela alimentação, tá? Então, essa alimentação ela tem que ser uma alimentação rica em fibras. Essas fibras a gente vai encontrar nas verduras, né? A gente vai encontrar nas frutas, a gente vai encontrar nos grãos, nos alimentos integrais. Todos esses alimentos vão ter as fibras. Então, dentro das verduras, é bem as folhas mesmo, tá, gente? Que são mais fibrosas e ajudam o nosso intestino. Nas frutas, a gente tem que ter aquelas frutas que têm fibras. Então, é a laranja, a bergamota, a ameixa, o mamão, a melancia também tem, né? Entre outras. Uma fruta que a gente está começando a consumir um pouco mais aqui no nosso país, né? A pitaia também é excelente para fazer o intestino funcionar. Então, a gente precisa consumir esses alimentos com frequência para que a gente tenha essas fibras ajudando o nosso intestino no seu funcionamento, tá? Outra coisa é a ingesta de água, gente. Então, assim, tem que ingerir bastante água para que a gente consiga chegar até o final, né, do nosso intestino com as fezes ainda hidratadas, né? Porque se você consome pouca água, o pouco de água que tem nas fezes vai sendo reabsorvida ao longo do intestino, e aí quando essas fezes chegam lá no final, na hora delas serem eliminadas, tem pouca água, ela fica muito ressecada, e aí pode acontecer de, na hora de evacuar, doer, e aí a criança começar com um comportamento retentor. E por fim, nós temos as medicações que podem ser utilizadas para auxiliar na constipação intestinal. Então, as medicações, elas podem ser usadas em uma urgência, né? Então, em casos de crianças que estão há vários dias sem evacuar, às vezes com fezes impactadas ali na região retal mesmo, e aí é aquela criança que tem muita dor, tá com a barriga distendida, não tá conseguindo nem comer de tanta dor abdominal por conta da quantidade de fezes dentro do abdômen. Essa criança ela pode ter que fazer lavagem intestinal, e aí seria feito, né, no próprio hospital, ou a gente pode já utilizar medicações para fazer a desimpactação, né, desse paciente. Então, são medicações que a gente prescreve numa dose um pouco mais alta, que vão ser utilizadas durante 3 a 5 dias, e aí depois a gente mantém, né, faz uma dose de manutenção da medicação laxante. Por que é importante fazer essa dose de manutenção? Porque a criança ela precisa desassociar o fazer cocô com dor. Então, a gente precisa manter o laxante durante pelo menos 60 dias, para que a criança entenda que ela vai fazer cocô e não vai doer, porque as fezes estão amolecidas, né? E ela vai conseguir eliminar as fezes sem sofrimento. E aí, a partir desses 60 dias de uso contínuo do laxante, é que a gente começa a retirar gradualmente a medicação para que a criança fique sem medicação nenhuma dentro de pouco tempo.
Mas é claro que a gente só vai conseguir deixar a criança totalmente sem medicação se for feito o ajuste da dieta, gente. Se for introduzido alimentos ricos em fibras na dieta da criança e maior consumo de água, tá? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo para eu saber, que eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Dá aquele joinha para ajudar a divulgar o canal, compartilha com todo mundo que vocês conhecem, que possam ser interessados nessa informação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!